iniciando mais um podcast Café Quente. Agradecer a todos que nos acompanham, que nos seguem. Pedir para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, que se inscreva, né? Café Quente Podcast. Acione o sininho, dê um like, compartilhe nossos conteúdos. É importante para que a gente possa continuar nosso trabalho. E no Instagram é bem facinho, é meu nome, @RogérioCafeteira. Pessoal, hoje eu vou entrevistar uma pessoa que, se fosse combinado a data, não podia ser melhor, né? Eu acho que era predestinado pelos últimos fatos da política agora, anunciados ontem à noite. A nossa convidada de hoje é a Patrícia Carlo, presidente do Diretório Estadual do PT. Patrícia, muito bom te receber aqui, é um prazer te conhecer. E vamos bater um papo e falar sobre os últimos acontecimentos e as estratégias do PT agora para a eleição de 2026. Eu que te agradeço por esse convite, estou muito feliz em estar aqui. Eu estava falando para o seu produtor antes de começar o programa que o teu podcast está igual ao programa do Faustão na década de 90. Na década de 90, para a gente medir se o artista tinha sucesso, tinha que ir no Faustão. Hoje, para a gente medir se alguém tem credibilidade política, tem que vir aqui. Então, eu estou feliz. Ô, Patrícia, obrigado. Obrigado. Isso aqui foi assim, é engraçado que a gente começou aqui sem... Para te falar a verdade, eu achei que não ia dar certo. Fiz muito por insistência de um amigo, e acabou dando certo, e eu estou muito alegre também, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu nasci na política e eu digo, poxa, agora eu estou fazendo uma coisa pública que eu fazia o dia inteiro, que era conversar de política. Mas, Patrícia, antes da gente entrar nos assuntos, que hoje tem muitos assuntos interessantes, eu queria só para tu falar um pouquinho de ti, da tua trajetória, como é que tu foste pro PT, se tu é daqui do Maranhão, contar um pouquinho da tua história pra gente. Poxa, obrigada por essa oportunidade. Eu tenho 36 anos hoje, vou fazer 37, eu me filiei no PT aos 18. Eu nasci em uma família do interior, de um povoado rural de Lago da Pedra, e minha mãe sempre foi dirigente da igreja de base. E a igreja católica de base foi um dos pilares para a fundação do PT. Uma igreja muito engajada, militante, consciente do seu papel social e político. E eu cresci nessa igreja de base. Portanto, a minha militância começou na Pastoral da Juventude da Igreja Católica. Eu fui coordenadora de grupo de jovens. Me deu uma formação muito boa. A PJ é uma escola, sem dúvida. Então, aos 18 anos, eu me filiei ao PT. Minhas irmãs já me levavam para as reuniões do PT. Eu nasci naquele ambiente interiorano muito sonhador, e das minhas mães sempre com uma visão muito de esquerda. E então me filiei ao PT aos 18 anos e fui dirigente de base, dirigente municipal, porque o PT tem cotas de juventude, 20% das nossas direções tem que ser ocupado por jovens. Aí eu fui dirigente de base. Depois virei dirigente estadual. Eu fui assessora parlamentar de um deputado do PT durante muito tempo, virei dirigente estadual do PT e virei dirigente nacional do PT também. Então, quando eu fui dirigente estadual, eu fui secretária de organização. A Secretaria de Organização do PT é a secretaria mais estratégica no funcionamento interno, e também é a gente que tem um contato cotidiano com os diretórios. Então, isso fez com que eu conhecesse muito o PT do Maranhão. Eu tenho muito orgulho disso, de dizer que eu conheço cada dirigente, cada diretório, a realidade de cada município. Se você me perguntar como que funciona o município, o PT no município tal, eu vou dizer para ti quem é, como é que funciona e tal. Me deu essa visão do PT do Maranhão, com seus equívocos e com seus acertos. E eu acho que isso me legitimou para estar hoje como presidente, que é o maior desafio da minha vida militante. E nesse momento, né? E nesse momento. Bem turbulento. Não é fácil não, viu? Não é fácil. Não é fácil. Patrícia, só eu ouvi uma outra entrevista tua, mas eu queria que tu respondesse aqui antes. Aqui, na minha percepção, eu acho que na percepção das pessoas, o Lula é bem maior do que o PT. Sem dúvida. Né? Algumas pessoas questionam, por exemplo, isso. O Lula não transfere voto. Só acha isso quem nunca viu uma pesquisa. Todas as pesquisas que eu já tive acesso para majoritária, mas isso não se reflete para os candidatos proporcionais. A que tu acreditas isso? Essa é uma discussão que a gente tem feito dentro do nosso partido. Eu tenho falado sobre isso. O maior desafio do PT do Maranhão é transformar o lulismo em petismo, é transformar a força política, eleitoral, social do Lula em mandatos do PT, capazes de também fazer a defesa programática do que nós defendemos. Infelizmente, não há realmente uma transferência ainda com relação a candidaturas proporcionais. Tanto é que nós não temos nenhum deputado estadual. O Zé Inácio ficou na primeira suplência em 2022, também pela configuração da federação, que foi muito ruim para a gente aqui no Maranhão. O PCdoB, na época, elegeu 5 estaduais
e a gente nenhum, e o PV nenhum. O Rubens, que foi o único deputado eleito de deputado federal do PT, veio com os votos dele, né? O Rubens foi recém-filiado naquela época. Não veio eleger dentro do PT, ele veio já com a eleição dele praticamente pronta. Então, de fato, tu tens razão. Agora, qualquer pesquisa que você olhar com relação à candidatura majoritária, quando o candidato é colocado ao lado do Lula, ele sobe, e sobe em média de 10 pontos. Exatamente. Eu vi várias pesquisas sobre isso, e tu tens muita razão. Por isso que quem tem assim, uma análise correta do cenário entende a importância do Lula nessa eleição. Olha, só para corroborar, porque esses últimos 3 dias, eu acho que eu falei, todos esses dias eu falei exatamente sobre isso, né? Sobre a questão do peso do Lula. Sim. E eu conheço até pelo seguinte, da última vez que meu tio foi eleito, ele ficou muito grato ao Lula por isso. Porque o Lula, apesar de ter um candidato aqui, o PT, o Bira, o Lula apoiou ele. Fez vídeo e tudo assim. Meu tio era muito... Acho que tinha muita sensibilidade. Ele era animal político, né? Era na essência dele. Então ele acreditou muito essa questão, porque foi uma disputa bem difícil. Ele já tinha 82 anos. Tanto que ele ficou assim, eternamente grato ao Lula. Tanto que no mandato, sim, sempre seguiu as diretrizes do presidente, então eu vejo como, e vejo pela experiência dele, não só pela minha percepção, mas pela experiência dele, eu vejo que o Lula tem um peso importante aqui. O Lula vai ter de novo 70% aqui. Vai, claro, sem dúvida. Vai, as últimas pesquisas estão aí e vai de novo, não sei nem se não aumenta, porque o adversário é pior. Escolheram os piores dos Bolsonaros ali para ser o candidato. Que bom, menos ruim pra gente. O Lula, em 2022, Rogério, ele teve uma campanha no Maranhão extremamente voluntária, assim. A gente ia nos interiores, tinha os arrastões coordenados pelas pessoas, cada um colocando gasolina do seu bolso, às vezes não tinha nenhum mandatário ajudando, e tinham eventos grandiosos das próprias pessoas ali voluntariamente fazendo isso. Então é uma força muito grande. Tu me perguntaste assim como é que a gente trabalha esse desafio, né? Eu acho que tentar diminuir essa diferença entre o lulismo e o petismo passa pela transformar as nossas lideranças, as lideranças do PT, em pessoas mais conhecidas do público no sentido de serem de fato os representantes do Lula. Eu acho que falta isso. Nós temos grandes quadros dentro do nosso partido, mas esses quadros a população maranhense ainda não cola como do Lula, como na imagem do Lula. Isso nós precisamos fazer, investir nisso. Sim, que eu acho que é uma questão do Felipe agora. Muito. Do Felipe. O Felipe tem que se identificar, eu tenho dito isso, o eleitor tem que identificar que o candidato do Lula é o Felipe. Perfeitamente. Eu acho que é um objetivo. Se eu fosse ele, era um objetivo meu. Vincular, ser identificado como candidato do Lula. Exatamente. Que eu acho que até agora ainda não existe essa percepção da maioria do eleitorado. E acho que a polarização é uma arma importante para a gente agora, e para o Felipe Camarão, né, para a candidatura própria do PT. Porque nós temos que polarizar mesmo. Tipo, tem 2 projetos de países antagônicos aqui. De um lado, tem um projeto de país que defende um Estado grande, com proteção social, que defende a ciência, que defende a pesquisa e as universidades, que defende a soberania nacional, que defende a democracia e suas instituições. Do outro lado, tem um projeto de país que defende um Estado mínimo, com quase nada de proteção social. O bolsonarismo não fez nenhum programa de grande alcance social. Um projeto de país que ataca a democracia e suas instituições, subalterna os interesses dos Estados Unidos, ataca a ciência, questiona as pesquisas e as universidades. Então, é muito diferente o projeto de país apresentado, e eu acho que o Felipe e a candidatura do PT terá essa tarefa. Patrícia, tu durante muito tempo, eu acompanhando, eu acho que tu tentaste, sendo a presidente do partido, que houvesse um entendimento para que o grupo não rachasse, né? O grupo que ganhou as 2 últimas eleições. As 3 últimas, na verdade, né? Ganhou 2 de Flávio e uma de Brandão. Onde é que tu achas que... Tu acredita que não foi possível essa união? Eu acho que teve erro dos 2 lados. Muitos erros dos 2 lados, com certeza. E eu não nego de que eu tentei, de fato, busquei muito ajudar na construção de manter o campo lulista unido. Foi esse campo que nós ajudamos a eleger e que nós construímos durante esse período. Por isso que, quando eu dava entrevista, eu dizia, o PT constrói o governo
fazendo políticas públicas, não é necessariamente cargos. E tentamos muito, houve erros de diversas categorias, mas das duas partes, muitos erros, assim. Infelizmente, a gente não trabalha com retrovisor, não trabalha com o passado, então agora daqui para frente, a candidatura própria do PT vai ter que entrar em campo com muito mais vigor para fazer essa disputa de programa. Patrícia, tu achas que hoje é inviável uma recomposição? Porque ontem teve o anúncio do o Brad denunciando o segundo senador dele, que é o Laércio Bonfim. Sim. A impressão que se tem, a gente observando, é que existia uma perspectiva de parte do grupo, ligado ao Felipe, ligado ao PSB, né? Vamos chamar de dinistas, Sim. que o Brad chamaria para uma composição. Uhum. Essa expectativa foi nutrida durante muito tempo. Mas ontem o Brad acabou com essa expectativa. Até 15 dias atrás eu achava impossível, até falei isso. Mais de uns dias para cá, eu comecei a sentir que eu não quis falar porque, é, como tinha o Felipe, tinha isso, eu disse, eu não vou falar porque às vezes eu não sou jornalista, jornalista é diferente. Como eu sou amigo de vários, eu disse, não, eu não vou falar isso aqui porque até a maneira como eu tive a informação, Uhum. não é legal eu falar, não ficaria bom. Mas ontem eu acho que o Brad fechou a porta para o PT, fechou a porta para a esquerda, Uhum. não só para o PT, e tomou o caminho da direita. Ele tem dois bolsonaristas na chapa, A a vice. vice e agora o Laésio. Uhum. Eu tenho até uma leitura de um dos motivos do Laésio, mas eu discordo da estratégia do Brad. Uhum. Acho que ele errou. Se fosse o candidato, eu preferiria tentar uma composição com o PT. Uhum. Mas ele é que sabe da campanha dele, né? Tu achas que não tem mais espaço para essa composição do Felipe, do PT com o grupo do Orleans? A política tudo é possível, né? Eu não posso dizer nunca não. Mas hoje a orientação que nós temos recebido do PT Nacional é de levar a candidatura própria. Só quero pontuar algumas coisas diante da tua fala que tu fizeste agora. O Braide, a leitura que eu tenho do Braide é que ele é um político muito personalista. Ele é um político muito carreira solo, assim, né? Ele dialoga pouco. Uma vez eu conversei com um mandatário poderoso do Maranhão que disse para mim: eu ajudei o Braide e o Braide me deu as costas. Eu tenho um mandato. Imagina para quem não tem. É o perfil político do Braide. Esse é o perfil político dele. Então eu acho que eu não consigo compreender por que o Braide virou esse suprassumo da política do Maranhão. E eu acho que, inclusive, os analistas políticos corroboram com isso, colocam ele como a nova política, o grande, sabe? E eu não consigo ver, porque, para mim, ele não foi um gestor perfeito que ele tenta vender. Os problemas estruturais de São Luís não foram resolvidos. Quando se fala em transporte público, ele foge pela tangente porque ele não resolveu. Não vi investimento na política de proteção social aqui. E tem uma série de coisas, mas ele virou, para muitos, essa nova política, o suprassumo. Eu não concordo com isso. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Segundo ponto, eu avisei desde lá atrás que o Brad não queria o Lula, que o Brad era de direita. Eu dei uma entrevista na Mirante em fevereiro desse ano e eu disse: o Brad quer o lulismo sem o Lula. Assisti. Que era o que ele queria mesmo, sempre quis. Assim como lá atrás ele também queria o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Agora ele assumiu o lado dele de fato. E ele, tinha gente que dizia o seguinte: nós não devemos empurrar o Brad para a direita. E eu dizia: mas ele nunca saiu de lá, ele sempre esteve lá, não é nós que estamos empurrando. O presidente Edinho conversou com o Eduardo Braide lá atrás, numa articulação entre PT e PSD nacional. Houve essas conversas. Mas ele fez o que? Ele negou publicamente no Instagram da jornalista Carla Lima. Que medo era esse? Qualquer entrega do governo federal, porque veio muito dinheiro do governo federal para São Luís, bilhões para saneamento básico, policlínicas, maternidade, muita coisa veio do PAC para São Luís. Parecia que se ele falasse o nome Lula, a boca dele ia arder, não sei o que acontecia. Ele nunca falava, ele falava às vezes o presidente da República, mas não falava o nome Lula.
E eu sempre achei isso muito estranho. Então, assim, ele sempre optou, assim, por não ser lulista. Então, quando houve essa conversa nacional entre PSD e PT, ele disse que gostaria do PT, mas que ele não faria campanha para presidente. Então, todas as vezes que as pessoas cogitavam essa aliança, eu dizia o seguinte: eu não vou fazer nada para atrapalhar, eu quero que seja o melhor para o PT. Mas eu acho muito difícil, praticamente impossível, o PT fechar com um candidato que não vai fazer campanha para o Lula. Porque o Lula é a nossa prioridade nacional, isso está em todas as resoluções do PT. Então, qual é o sentido de fechar com um candidato a governador que não vai fazer a campanha do nosso candidato a presidente? Sempre achei isso muito difícil, mas eu sabia das movimentações, sempre soube. É legítimo, mas agora eu acho que tem que ter uma leitura de cenário para reavaliar rotas. É isso que eu ia te perguntar. Se tu acha que deve ser feito uma nova, um novo alinhamento Eu digo assim, com os dinistas, em relação aos dinistas. A rota tem que ser reavaliada porque nós estamos esperando eles na candidatura própria do PT. O PSB, por exemplo, tem um mandato de senadora, não é pouca coisa um mandato de senadora. E ainda não fez nenhum gesto para a pré-candidatura do Felipe. Quando o Edinho veio aqui, o PT, junto com o Felipe, fez uma plenária, aí o Otelino foi lá, fez uma fala. Ótimo, maravilha, muito bom. Mas quando é que o PSB vai fazer algum gesto de apoio ao candidato Felipe Camarão, por exemplo? Nós estamos esperando isso, nós queremos fazer uma campanha grande. O Felipe não pode estar sozinho nessa, e nós queremos essa aliança, né, desse campo. Eu falei poucos dias sobre isso, sobre a questão da posição que o Felipe está. E que, na minha percepção, alguns. Ele foi muito corajoso, né? Ele teve um papel fundamental, porque ele poderia, para esse grupo, ele poderia ter até aniquilado o grupo, se ele tivesse aceito propostas que foram feitas para ele ir para o tribunal, para ele renunciar do cargo, e ele teve a postura e ficou até o fim. E hoje eu acho que uma parte do grupo não reconhece isso, porque eu vou um pouquinho mais longe sobre o PSB. Todos os prefeitos e grandes lideranças ligadas ao Otelino, todas foram direcionadas para o Braide. Essa é a verdade. Sim. E agora, ontem, eu acho que o pessoal dormiu com dor de cabeça. Porque vão fazer o que agora? Eu já tinha criticado isso antes e falo aqui porque eu falei para as pessoas. Acho que vocês estão se precipitando em apoiar sem pedir. Oferecido não tem preço. Então, hoje eu já acho que vai ter um problema quando você for para esse embate. Porque vai dizer, mas há um mês atrás estava falando bem dele. Uhum. Né? Que tu falaste que tu achas que o Bride não é isso tudo, que é uma coisa que tu discorda. Uhum. Eu acho que a posição que o Bride está hoje, ele foi extremamente ajudado pelo grupo do governo. Porque eles resolveram entrar Dá dor de braçada, né? Não, eles entraram numa briga onde o Brad ficou tranquilo. Uhum. E assim, não é o Brad, qualquer gestão vai ter problema. Uhum. Só que passaram-se anos onde ninguém, não tinha um blog, não tinha um jornalista para criticar a gestão do Brad. Verdade. E o Brad passeando. Tem vereador, e Sem- mesmo assim, sem oposição. Passeando. Uhum. E aí, quando o Brad vê uma janela de oportunidade com o rompimento do grupo, que eu acho que se tivesse sido feito feijão com arroz, Patrícia, Ah, sem dúvida, Brad não seria eu acho que o candidato. Brad não seria candidato. Não seria, sem dúvida. Mas aí, eu que brinco o seguinte, pai, vocês estão fazendo a campanha do Brad. E hoje, tu já tem uma dificuldade, porque para uma parte da população, quando tu faz a crítica para o Brad, eles dizem o seguinte, só estão fazendo agora. Até então, o Brad não tinha defeito nenhum, só porque ele é candidato. Uhum. Então, assim, o Brad teve até aqui uma situação muito favorável para ele. Uhum. Né? E, Patrícia, tu acreditas nesse realinhamento? Eu acho que é meio que inevitável, né? Realinhamento com quem? Com o PSB e o grupo deles. Estamos esperando, eu acho que é o que tem, né? Nós estamos esperando ideologicamente, programaticamente, grupo. Nós estamos aguardando que haja esse realinhamento, com certeza. Patrícia, a nível nacional, de ontem para hoje, já tiveste algum contato, alguma... Ainda não, eu mandei ontem ainda o vídeo do Brad para o presidente Edinho, né? E falei, presidente, era o que eu já conversava, né? Porque eu já avisava há muito tempo que o Brad fez uma opção nessa disputa polarizada. Para mim nunca foi neutro.
Para mim nunca houve neutralidade, porque neutralidade não existe, neutra é shampoo de bebê. Então, tu sempre vai ter um lado. Então, quando o cara escolheu uma vice-bolsonarista, eu já fiquei assim. E como tu disse, ele poderia ter fechado com o PT. Poderia, mas ele optou fechar com o Laércio. Inclusive, o Laércio já tinha se desidratado enquanto candidato a governo. A grande parte dos votos do Laércio já tinham ido para o Brás, as pesquisas mostravam isso. Sim. E ele só pensou o seguinte: eu vou pegar o restante dos votos aqui do Laércio para eu tentar ganhar no primeiro turno. Ele poderia ter feito essa mesma sinalização para o PT e para o Lula e optou não fazer. Então ele escolheu o lado dele. E, Patrícia, tu acreditas que com o trabalho o Felipe tem possibilidade de crescer e entrar realmente na disputa? Porque, assim, uma questão que eu vejo hoje é que tem muita questão da identidade, né? Sim. Por exemplo, às vezes falar o Lula não perdeu aqui apoiando fulano. E eu sempre digo o seguinte, eu não disse que o Lula ganha a eleição, eu disse que ele ajuda. Não é que quem ele apoia ganha. Mas ele potencializa. Potencializa Sim. e potencializa mais se tiver uma identidade. Exatamente. Né? Às vezes ele apoiou pessoas aqui, não vou citar nome, mas que não tinham identidade com ele. Sim. Né? Foram outras circunstâncias, então a influência diminui, na minha percepção. Né? Eu acho que hoje vocês estão pensando nessa estratégia de tentar vincular mais o nome, ligar o nome do Felipe a ser o candidato do Lula? É isso, eu acho que o nosso foco tem que ser esse. Eu acho que está cedo ainda para mediar para a candidatura do Felipe. A gente está no meio de uma Copa do Mundo. Quem está falando de política é nós que estamos nas bolhas. A população em geral ainda não tá muito ligada nessa questão da campanha e tudo mais. Então vai começar ainda. O presidente Adinho tem sinalizado que o Lula vai participar mais ativamente dessa campanha do Felipe, então vai ter outros vídeos, outros encontros. Ele quer vir ao Maranhão, ainda não sinalizou quando, mas quer. Então eu acredito que tem espaço para crescer. E o PT tem que investir nisso. Uma comunicação muito boa que de fato colhe a imagem do Felipe e a imagem do Lula. E é isso que nós vamos fazer. Eu acho que a comunicação tem uma coisa, Patrícia, não sei se você concorda, nesse ponto a direita é melhor. Em rede social ela parece que tem mais engajamento. Eu acho que é porque eles funcionam de forma mais sistemática. Tipo assim, se você posta uma coisa criticando uma pauta da direita, aparece um monte de gente, assim, não sei da onde, no seu post. Então, assim, eles trabalham de forma muito sistemática. A esquerda se comunica melhor, porque ela se comunica de forma mais densa, com menos rasa, né, com mais argumentos, mas ainda não faz a comunicação sistemática como a direita. Eu acho que é que está o problema. Porque a gente vai primeiro estudar a pauta, né? Fazer Patrícia, eu acho que aí é que está o problema. Como tu tem fundamenta e tudo. Outro dia eu brinquei com um amigo meu, que já foi do PT, e hoje se diz bolsonarista. Meu Deus! É deputado, é um amigo meu, é Iglesias. Eu digo, Iglesias, tu tem um problema para ser bolsonarista, porque, cara, tu tem conteúdo, então não funciona. Ele é uma pessoa inteligente, sabia? Muito. Então, assim, se tu fores argumentar muito, não funciona para esse pessoal. Eles querem loucura, é uma frase maluca e pronto. E é isso mesmo, a direita se comunica assim, vendendo para a plateia deles. Eles vão falar exatamente o que a plateia quer ouvir, independente daquilo ali ter fundamento, independente daquilo. Não quer saber. Eles vão falar o que a plateia quer ouvir, a plateia vai aplaudir, vai compartilhar, é assim mesmo. Não, outro dia eu cheguei, só para dar um exemplo, e cheguei na casa de uma pessoa falando, aí ele disse, Lula agora quer taxar os filhos que moram com o pai. Aí eu disse, só acreditou mesmo nisso, nessa história? Não, porque quer taxar e tudo. Digo, mas vem cá, como é que não seria assim essa taxa? Assim, como é que eles iriam calcular esse valor? Por exemplo, eu que moro com minha mãe agora, eu ia pagar mais porque sou mais velho, aí eu disse, sua filha que é mais nova paga menos, como é que vai ser isso? E aí as pessoas, e não são pessoas, Patrícia, assim, parece que o bolsonarismo ele libertou alguns malucos que estavam presos, né? E antigamente as pessoas tinham vergonha de tomar alguma posição. E o bolsonarismo libertou essas pessoas. As pessoas saíram do armário do fascismo. Do armário. Saíram total. Eu disse para a pessoa, nem que ele quisesse fazer essa taxa, ele não pode fazer. Para fazer um imposto desse que o senhor está falando, está acreditando, tem que passar pelo Congresso. O Congresso vai
aprovar uma taxa de para filho que mora, para filho adulto que mora com o pai. Mas as pessoas, Patrícia, acreditam. A gente está vivendo essa época, assim, de que a desinformação virou pauta e de que as pessoas não têm medo de falar burrice de forma pomposa. Eu fico impressionada. Eu sou incapaz de dar uma opinião sobre um assunto que eu não tenho conhecimento. Eu falo, olha, eu não estou preparada para opinar sobre isso, não conheço, desconheço. Mas a direita, ela fala de forma pomposa os mais absurdos possíveis. Então a ignorância hoje é celebrada. Eu fico impressionada com o que nós estamos vivendo no Brasil. Assim. É um movimento esdrúxulo. Patrícia, vou te fazer uma pergunta. Eu sempre brinco assim, eu gosto de fazer as perguntas que as pessoas gostariam de fazer. E ontem eu estava numa roda e aí eu falei que eu ia te entrevistar. Uhum. Aí entra na pauta uma conversa seguinte, de que o governo estava numa estratégia de retirar candidaturas, influenciar na retirada de candidaturas do PT ao Proporcionais? proporcionais, para quê? Para dar uma pressão para o PT compor com eles, com o Brandão. Falaram do Washington, falaram do Bira, porque isso aí enfraqueceria a chapa e quem está no comando, olha, aí já começa a ficar arriscado, porque a gente pode fazer dois, desse jeito a gente não vai mais fazer dois, vai ser só uma briga para se matar de faca. O que tu podia falar para a gente sobre isso? Eu não acho que o governo tenha feito isso para esvaziar a chapa do PT. Eu acho que o governo deu uma recuada com relação a essa parceria com algumas pré-candidaturas do PT por conta da decisão do PT de candidatura própria. Então, foi natural um pouco esse distanciamento. Eu vou esperar, então, aqui como é que vai ficar a questão do PT. Mas não acho que haja uma orquestração de esvaziamento da chapa do PT, não. A desistência do Washington se deu porque ele mesmo avaliou o cenário. Imagina, o Washington foi vice-governador, foi deputado federal, então seria a última eleição da vida dele. Então ele analisou o cenário e disse: eu não vou entrar numa eleição para eu sair pequeno. Eu teria que sair para encerrar minha carreira política de forma grande. Então ele avaliou que a decisão da tática do PT, na visão dele, foi equivocada e ele achou que não teria como estar candidato neste cenário. Mas o Bira é candidatíssimo, o Zé Carlos é candidatíssimo, Zé Inácio é candidato, o Henrique é candidato, Criciele candidatíssima. Então, a gente avalia que a chapa da federação hoje pode fazer 3 de estaduais. A Luana, a Criciele e Flamarion, os maiores, mas pode acontecer surpresas. E de federal faz 2 tranquilamente. Quem está na briga maior é os 2 mandatários, claro, né? Sim. O Rubens e o Márcio Gerri. Mas pode acontecer também uma briga aí por essa segunda vaga. Eu avalio o Rubens como o maior da chapa. Ele é arrojado e se organizou já. E eu acho que é isso. Eu não acho que há orquestração nisso, não. Normal da dinâmica. É dinâmica, eles esperaram muito o PT, quiseram muito o PT. Isso precisa ser dito mesmo. O Brandão fez questão do Lula. Fez muita questão do Lula e fez muita questão do PT. Acertadamente. Acertadamente. Ele entendeu isso aí. O Everton, eu acho que um dos erros, eu até entrevistei ele e falei, ele disse: Rogério, um erro naquela época minha. Eu deveria ter feito como o Jackson fez em 2006. O Lula apoiou Rosiana, por circunstâncias da política. Ele tem uma gratidão muito grande também pelo presidente Sarney, e são amigos, mas independente disso, o Jackson, o discurso não. Ele está. Exatamente. Ele está, mas por uma circunstância que ele não pode dizer não e tudo, mas eu estou com ele. E o Everton, eu acho que naquele momento... Aquela opção do Everton de ter ido para a eleição com neutralidade, já que o Lula estava com o Brandão, foi muito ruim para ele. Muito. É outra coisa que, assim, a gente não está ainda no calor da campanha. Não mas tá eu ainda. Acho que na hora que entrar, vai trazer para cá a polarização nacional. Vai. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Vai trazer. Sim. Então, é uma coisa que, não sei se o Brad avaliou, mas deveria ter avaliado essa é a continuidade da campanha. Na hora que a campanha começar de verdade. De verdade. Porque, por exemplo, hoje, o Lula poderia, eu até brincava o seguinte, eu disse: olha, se eu fosse Lula, eu aceitaria o Brad sem falar nada, mas botando meus 2 senadores. Porque para mim é mais importante o senador do que o governador do Maranhão.
Porque o governador do Maranhão não vai mudar a vida do Lula. Uhum, O voto dele é direto com o eleitor daqui. Mas nesse cenário agora mudou. Porque na chapa do Brade tem o Fufuca, que é ligado hoje ao Lula. E aí que eu queria fazer uma ressalva, que o Fufuca é uma pessoa que ele é muito criticado sobre essa questão de ter sido Bolsonaro e agora Lula. uhum. Acho que até tu brincaste uma vez numa entrevista dizendo que ele era mais Lula do que... Fufuca tá mais lulista do que nós. Não foi? Foi. Mas, mas eu tenho que fazer uma referência ao André. Ele assim, a gente foi deputado juntos. Depois, em 2022, a gente fez um acordo e o Fufuca foi muito comigo, sempre de muita palavra, Uhum. de compromisso. Até assim, na campanha dele, a gente foi para o partido e dissemos: Fufuca, eu quero trazer uma chapa para estadual, para gente disputar aqui, mas eu quero tua palavra que tu não vai botar ninguém, se não Uhum. seja com o nosso consentimento. Uhum. E Ele me cumpriu chama, certinho. ele me chama de Cafifa. Tranquilo, Cafifa, pode trazer. E ele sofreu duas pressões grandes e que Grandes. poderiam afetar ele, Uhum. afetá-lo. A Daniela, que era esposa do prefeito de Caxias. Caxias, que ele inclusive ameaçou o Fufuca de tirar a filha da chapa, Uhum. e o Fufuca segurou. E na época, a Viviane, esposa do prefeito de Balsas, que votava no Fufuca, fez a mesma coisa, e o Fufuca segurou. Então, assim, acho que o Fufuca senador, ele vai, apesar de ser centrão, eu pessoalmente acho que ele vai caminhar com o Lula. Não, não tenho dúvida. O Fufuca tem muita simpatia do Lula e tem a confiança dele. Foi ministro dele e, como tu disse, sofreu muita pressão, inclusive, do partido dele e sustentou a sua posição lulista. Ah, ele votou no Bolsonaro em 2022. Se o Lula fizesse política olhando pelo retrovisor, o Alckmin não era vice dele. É. Então não é assim que se faz política. Política não se faz olhando para retrovisor. Nós queremos mais é que o Fufuca abrace a campanha do Lula, sim, e faça a campanha para o Lula. O Lula confia nele, foi um bom ministro para o Lula. Agora, em 2022, é até engraçado isso. Em 2022 eu peguei uma briga com o Fufuca na rede social por conta da Conta aí. oposição dele de bolsonarista. Segundo turno, aí ele me faz uma postagem dizendo que ia seguir com o Bolsonaro. Aí eu fui lá, eu nem lembro o que eu comentei, mas eu fui lá e disse uma coisa lá. Eu era só dirigente do PT, não era presidente, né? E aí ele foi no meu privado e a gente ficou retrucando e tudo mais. Aí no final ele, me desculpa, eu não deveria ter falado isso, não sei o quê. Uhum. Aí hoje eu até brinco com ele. Eu disse, olha aí, Fufuca, como o mundo dá voltas, tá vendo? Mas, Nós estamos aqui todo mundo agora no mesmo time do Lula. olha, mas eu lembro bem, a gente se encontrou no interior, na época da votação do impeachment da Dilma. E ele voltou, a gente, se eu não me lembro, se eu não me engano, era Dom Pedro. Tinha um evento, a gente foi se encontrar lá. E ele dizendo como tinha sido a viagem dele. Que onde ele passou, cobraram ele. Ele, Cafifa, não sabia que ia ter essa repercussão toda aqui, não. Mas, assim, eu respeito pelo seguinte, Patrícia, naquele momento, ele já sabia que o Bolsonaro não ganharia aqui. Tu fazer uma campanha para o Bolsonaro aqui não é fácil, É um porque estado muito lulista. muito lulista. Então eu respeito a posição dele. Ele vestiu a camisa mesmo, apesar de apanhar muito. Uhum. Né? E eu acho que para ele não. Porque a campanha proporcional aqui hoje é muito de estrutura. Então, tu num partido grande, tu tem vantagens Uhum. muito maiores do que a maioria dos candidatos, né, que concorrem. Uhum. Sabe o que eu estava lembrando aqui que eu não falei, que é importante falar também? Essa questão da possibilidade da composição com o Braide, além da dificuldade dele não assumir o Lula, tinha uma dificuldade para quem defendia isso, chamada Elisiane Gama. Eu sempre que alguém vinha me falar sobre isso, eu ia dizer assim: E aí, e a Lizinho? Elisiane? O Lula filiou a mulher, assinou a ficha dela, ela é uma senadora de mandato. Aí o Braide não quis ela lá, ela era do partido dele. E ele disse: não, você tem que ser deputada federal. Então nós vamos. E aí? Sempre que eu perguntava isso, ninguém me respondia. Aí eu ficava, então é uma equação que não tem como dar certo. A Elisiane é candidatíssima agora, tem que ser mesmo, mais do que nunca, com uma mão colada no Lula, ser a senadora do Lula. E eu acho a Elisiane, muitas pessoas. Porque rede social às vezes não retrata exatamente a realidade. Porque se tu fores ver, se tu olha na rede social, a Elisiane é extremamente atacada. Muito. E não é pela atuação parlamentar dela, não, porque a Não. atuação parlamentar dela é muito boa.
Eu te diria que talvez é melhor dos senadores. Pois é. Não é por isso. Outra coisa que eu também questiono, o pessoal dizendo, não, da igreja, né? Muita gente ligada à igreja, que eu acho que é muito fomentada pela direção das igrejas aqui, que tem uma deputada que o pai é, acho que é dirigente, é presidente não sei como se chama, congregação, porque eu já discordo do seguinte, igreja não tem que ter candidato. Aqui tem umas igrejas que nomeiam, não, olha, a gente, para federal é fulano, para estadual é ciclano. Eu acho que é muito fomentado por isso. Porque, assim, dizer que, não, ela traiu os eleitores dela. Gente, mas ela foi candidata com Flávio Dino do PCdoB. A Elisiane nunca mudou de lado. Então, O lado dela sempre foi isso bem aqui. Defesa dos mais pobres, defesa das famílias, defesa das crianças. Ela foi senadora do lado do Flávio Dino, que foi um governo super progressista, do PCdoB, imagina. Qual é a surpresa? Qual a surpresa? Ela sempre teve esse lado, assim, ela não mudou de lado. É muito triste ver os ataques à Elisiane, assim, porque são ataques muito misóginos, inclusive. Um homem não sofreria aquilo que ela sofre, assim como eu também, na minha posição de dirigente partidária, sofro muito também ataque machista mesmo. Há uma dificuldade de muita gente compreender uma mulher numa posição de liderança, porque, primeiro, que a gente não foi criado para isso. A nossa socialização não é para a esfera pública, é para a esfera privada, do lar e da família. Segundo, porque, para muita gente, ainda há a concepção de que as mulheres são para os bastidores, são para puxar bandeira, para servir o café, para ser assessora. Mas na hora de ocupar um espaço de liderança, há uma misoginia muito grande para quem ocupa espaço de poder e decisão na política e a mulher. Primeiro isso. Segundo, essa ideologia neofascista, que um dos tentáculos de sustentação, infelizmente, é o neopentecostalismo. A gente está vivendo no Brasil um crescimento extremo, e o neopentecostalismo ele é muito individualista, é aquela coisa de eu me salvar, ou eu ir para a igreja para conseguir uma casa, quando na verdade os princípios cristãos são exatamente o contrário disso, é a coletividade, é respeitar as diferenças, é a inclusão. Ninguém foi mais revolucionário que Jesus Cristo. Eu sou católica. Ninguém foi mais revolucionário que Jesus Cristo. O cara acolheu prostitutas, o cara denunciou privilégios das igrejas, dos altos religiosos, o cara andava com um monte de pescador que não era nada na sociedade, denunciava as injustiças, dizia que era mais fácil um rico entrar. Na Bíblia tem isso, entrar no reino. Era mais fácil um coelho entrar numa agulha, né, um camelo não, entrar camelo, passar um no buraco de camelo uma agulha. do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele entendia os princípios ali que estavam em jogo. Então, assim, Elisiane defende os princípios cristãos de justiça social, de inclusão. Então, por isso que ela tem que ser realmente a candidata dos cristãos mesmo, também. Sim, aí quando a gente vai ver nas pesquisas, Patrícia, essa suposta rejeição que existe a ela, nenhuma pesquisa demonstra isso. Em todas as pesquisas, a Elisiane está, se a gente for ver na margem de erro, ela está em primeiro. Né? Se a gente for usar a margem de erro, ela está empatada entre os primeiros. Então eu acho que nesse caso dela, as redes sociais não retratam exatamente a realidade do eleitorado, não. E Patrícia, a outra vaga de Senado, já tem uma definição? Não temos. Só abrindo mais um parênteses aqui com relação à Elisiane. A Elisiane conseguiu um feito muito histórico e louvável. Ela conseguiu ser unânime dentro do PT. Isso é raro, tá? Isso é uma raridade. Ela foi unanimidade no PT. Ela não teve nenhum voto contra, ela não teve nenhuma manifestação contra, de nenhuma corrente, de nenhuma liderança. Ela foi muito bem acolhida pelo PT, porque a gente compreendeu o papel da Elisiane para esse campo progressista. Ela foi relatora da CPI do 8 de janeiro, ela tem sido uma aliada do Lula e ela tem sido uma voz muito importante junto ao público evangélico, porque a gente precisa disputar esse público mesmo. Então, ela foi unânime. Ela tem mais facilidade que o Felipe. O Felipe, nós precisamos ainda construir essa aglutinação, né? Mas a candidatura da Elisiane, não. Há uma unanimidade, isso é muito importante. Com relação à segunda vaga de Senado, eu preciso entender do presidente Edinho como é que vai ser, porque ele tem sustentado, de fato, que os votos do PT vão ser sinalizados para a Elisiane e para o Everton. E o Everton já está em outra chapa. Se a gente abrir uma vaga de Senado aqui na chapa do Felipe,
a gente não pode também não pedir voto para essa pessoa. Não são 3 votos, então como é que será? Então eu preciso entender melhor do presidente Sim. Lula e do presidente Edinho como é que vai ser. Até o momento, pelo que eles têm conversado comigo, o presidente Edinho tem conversado comigo, é só uma vaga. É a vaga da Elisiane, por conta da sinalização dos votos que o presidente Lula pediu para ser Elisiane e O Everton. Everton. Patrícia, sobre essa vice na chapa, você já tem algum nome, já tem algum pensamento, já tem alguma coisa? O Felipe conversa comigo que gostaria muito que fosse do PSOL, só que o PSOL precisa primeiro se resolver lá. O PSOL hoje tem uma pré-candidatura, que é do Anilton Rodrigues. Embora a Antônia Cariongo, que é pré-candidata a Senado, participe das nossas agendas, esteja muito alinhada com o Felipe Camarão, há uma questão interna do PSOL que precisa primeiro ser resolvida. O pessoal veio do PT e herdou toda essa pluralidade interna nossa. Pluralidade, ótimo. Então, eles precisam primeiro resolver a tática deles, mas nós queremos que o pessoal componha a nossa chapa. É um partido que a gente respeita, que é um alinhamento nacional. O pessoal hoje está com Lula, inclusive Boulos é o nosso ministro. Então, a gente sinaliza nesse sentido. E hoje nós estamos dialogando com esses partidos, né? Os 3 da federação, contando com o PT, a Rede, o PSOL e o PSB, que, como eu disse, eu estou torcendo para que eles venham para dentro da campanha. Não faz muito sentido o PSB não vir, né? Até pela história de quem está hoje no comando, o correto era, o certo é eles seguirem com o PT. Aqui. E a convenção do PT está marcada para o dia 1º, então até lá nós temos que ter todas essas definições. Eu acho que ontem quando o Brad fez a escolha do Laércio, ele definiu bem o campo dele. Ele optou. Uma disputa polarizada, o Brad escolheu o lado dele. Escolheu o lado dele. A gente vai ver se ele está certo ou errado depois. Mas ele escolheu. E na verdade, o PT, parte do PT, né, porque uma outra parte defende a composição ainda com o governo, mas o PT e o PSB, né, parte do grupo de dinistas, né, que hoje a maioria está no PSB, faziam uma campanha ao lado do Brad. Com essa definição do Brad, vai ficar meio difícil, né? Porque não escolheu qualquer um, escolheu o Laércio. O Laércio não é meio termo. É a representação do Laércio não é meio termo. Exatamente. Eu tenho uma leitura, Patrícia, de que o Brad fez isso. Tem até lembrar, né? Porque o Laércio falou um monte de vezes mal do Brad. Falou que, inclusive, ofereceu proposta, que não ia se vender. E tal, que foi humilhado, depois voltou atrás, depois ele abriu mão, ele achava que o Brad tinha que abraçar ele na mesma hora, não abraçou, falou mal do Brad de novo. Tanto que eu achava que o Eduardo não aceitaria ele. Né? Eu dizia, olha, tem 2 nomes que eu não acredito que ele vá. Duarte, pela história, e o Laércio, pelos últimos acontecimentos. Mas eu, com algumas conversas, senti que quando a pessoa me disse, olha, não, ainda está no radar, eu perguntei, tá falando sério? O Brad ainda pensa no Laércio? Pensa. Na minha percepção, isso vem muito de uma questão de uma determinada região do Maranhão, a escolha do Laércio. Que apesar do Brad ter enfraquecido o Laércio, na região tocantina ele está perdendo. Sul e Tocantina. Sul e Tocantina. Então, eu acho que é uma região historicamente mais à direita mesmo, né? Por conta da influência do agro. E eu acho que a escolha da vice não teve o efeito que eles imaginavam. Então, na minha percepção, o Laércio vem para ele tentar crescer com o Laércio lá. Será que essa escolha da vice não foi já para evitar pressões? Vou escolher logo uma vice bem aqui, para eu não ter pressão daqui a pouco de fulano de tal presidente de partido, porque ele é assim. Porque eu não consigo entender como é que alguém inteligente, porque com todos os defeitos do Brasil é uma pessoa muito inteligente, escolheu uma vice que não soma nada. Nada. No que eu sinceramente não sei o nome da vice, você sabe? Elaine. Teve que pensar. Né? É porque eu brinquei, o Brad até brincou comigo no Instagram, dizendo quem foi o X9 que te contou.
porque eu consegui descobrir um dia antes. Uhum. E aí, obviamente, não ia botar porque vai estragar a festa dos outros. Aham. Eu, assim, a maioria, acho que eu sou amigo, se eu não sou amigo, tenho uma boa relação, sou colega de 99% dos políticos daqui. Para dizer a verdade, só tem um mesmo que eu não gosto. E quero continuar longe dele. Esse, e quero a distância dele e da família. Mas no resto eu me dou bem com todo mundo. Aí só adianta, seria até uma delicadeza, né? Eu só brinquei. Botei porque eles são do Cruzeiro do Sul, então eu botei um Cruzeiro do Sul e botei um nomezinho embaixo, assim, pequenininho, Elaine. Aí depois botei uns pneus, porque eles são donos do Pneus Brasil, botei Uhum. uma bandeira do Brasil, uns pneus. Aí depois o Brad me mandou no Twitter, perguntando que ele queria saber quem era o X9 que tinha me dito. Eu digo, não te preocupa que não foi teu irmão, não, viu? Mas ele, sem dúvida, é uma pessoa inteligente. O É. Brad conseguiu, Então, Patrícia. qual a explicação da escolha dessa vice, assim? Patrícia, o sei. Patrocínio da campanha? Não, 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 não. Isso é uma questão que se coloca que eu acho que o Brad não é essa preocupação dele. Sinceramente, pelo seguinte: quando tu tem perspectiva de poder, Patrícia, o que mais aparece é gente rica para querer te ajudar para depois ter Uhum. espaço no governo. A perspectiva de poder move muita coisa. Move muita coisa. Então, assim, eu te digo com. Não é que eu acho, estou te dando certeza. Se o Brad quisesse hoje, ele teria avião, ele teria helicóptero, ele teria toda a estrutura que ele precisa. Uhum. E dinheiro para a campanha. Uhum. Só que ele optou por um formato Sim. de campanha mais Estratégico franciscano, para ele. estratégico, Uhum. que eu não acho errado, porque, assim, uma vez eu falei para o Felipe, não fica pensando em fazer eventos para ser comparado com o do governo. Tu nunca vais ganhar. E foi um erro, na minha opinião, do Everton. Porque o governo tem uma estrutura Uhum. que leva mais pessoas, é fato. Uhum. Não é o governo do Estado. É a É a máquina. máquina. A máquina leva. Então não entra nisso. Ó, aí eu dei o exemplo do Laércio. Olha, o Laércio, eu acho que nunca falou para 200 pessoas na eleição passada. Teve Uhum. mais voto que o Everton. Segundo lugar. Então, e eu acompanhei muito meu tio, Patrícia. A gente sempre foi 90% do tempo. Acho que só foi oposição. Eu acho que a vida dele quase toda, eu não lembro de ter disputado. Disputamos uma vez com o apoio do governo, mas era do governo federal, porque o governador era Luiz Rocha Uhum. e não gostava dele. Então, ficou no cargo, mas não fez campanha. Então, eu via como meu tio fazia. Então, a gente chegava Uhum. no interior, se tivesse 10 ele falava, se tivesse 20 ele falava, se tivesse 50 ele falava. Não tinha essa Uhum. história de Uhum. grandes eventos e ele era totalmente contra levar pessoas. Meu filho, isso aqui não faz o menor sentido. Para que eu vou levar a pessoa Uhum. para me ouvir eu Se eu pagando? quero é convencer as Se eu quero pessoas. convencer esse pessoal, não faz sentido nenhum. Uhum. Prefiro falar para menos pessoas. Uhum. Mas que venham naturalmente. Obviamente, era outra época. Hoje tu te comunica com rede social, de outras maneiras. Uhum. Mas ele tinha essa leitura. E eu sempre falei isso pro Felipe. Faz dentro da tua realidade. O Felipe, nós precisamos, como eu falei, comunicar melhor a imagem dele, porque, na minha visão, ele é uma pessoa muito qualificada. O Felipe é muito inteligente, o Felipe é doutor 2 vezes, ele tem visão técnica dos problemas do Maranhão, ele é o único pré-candidato que está discutindo plano de governo, quer dizer, ele está chamando pesquisadores e militantes das diversas áreas para montar um plano de governo para o Maranhão. Isso mostra o compromisso que ele tem com o Estado, com o projeto de Estado que nós queremos apresentar. Então, nós precisamos explorar ele. E ele ainda tem essa coisa de ser uma pessoa de coração muito humano. Isso é muito Muito, importante na política também, sabe? muito. A gente estava falando antes, o Felipe, eu acho que ele, em determinado momento, ele foi muito criticado por pessoas dizendo que ele teve o comportamento dele, criticando o comportamento dele. E eu comparo o seguinte: disse, olha, o Felipe não vem de famílias, ele não vivenciou política. A tradição, A né? tradição, ele não viveu maré cheia e maré vazia. Uhum, Ele nunca tinha convivido com a parte ruim da uhum. política. Ele chegou, o Flávio gostava dele, ele é um cara competente, ele foi secretário de várias Teve estrutura secretarias, para fazer a política. montou a equipe do Flávio, e assim, e o Felipe tem uma coisa, ele é uma pessoa de coração bom. Ele é. Então, se ele puder ajudar, ele faz isso. Só que ele nunca tinha tido o revés de pessoas que tu ajuda
que na hora que o cenário muda, tua perspectiva de poder diminui, essas pessoas te abandonam, essas pessoas te apunhalam, Uhum. essas pessoas te criticam, e eu acho que isso, sinceramente, mexeu um pouco com o Felipe, Uhum. com o emocional dele, porque ele nunca tinha vivenciado isso. Uhum. Mas eu acho que o Felipe, sem dúvida nenhuma, é preparado. Eu acho só o que tem que ser acertado na campanha do Felipe é a comunicação dele. Uhum. Eu acho que se acertou a comunicação, o Felipe tem todas as condições de crescer. Também E acho. acho que a posição do Brad favorece esse crescimento agora. Favorece. Porque ficou bem agora nítido a posição de cada um. Essa questão do Lula, até quando as pessoas me perguntam, você ainda continua defendendo o palanque duplo? O palanque do Lula, oficialmente, vai ser o palanque do Felipe. Eu, como presidente estadual, e o Edinho, como presidente nacional, temos que defender isso muito, assim. O palanque do Lula no Maranhão será o palanque do Felipe. Agora, naturalmente, o cenário vai apresentar outros palanques para o Lula. Eu tive ontem com o Enilton do pessoal, ele disse, meu palanque vai ser do Lula. Eu disse, beleza, companheiro, tem que ser mesmo, muito bom. Então, se o palanque do Orleans for do Lula, beleza também. Nós vamos proibir alguém de apoiar o presidente Lula? Não vamos. Então, naturalmente, o cenário pode apresentar mais de um palanque para o Lula. Agora, o palanque oficial será o do Felipe. E a nossa tarefa vai ser de colar essas duas imagens. Essa vai ser a nossa tarefa. Porque eu vejo assim, sabiamente, o governador tentou de todas as maneiras. Não deu certo. Mas ele também não está abrindo mão. Nunca. Porque ele está sendo inteligente. Inteligente, não. É circunstância. São outras forças que agiram e tal. Mas eu sou Lula. Ele me ajudou até aqui, eu estou com ele. É isso. Sabiamente. E eles sabiamente estão defendendo esse discurso de gratidão. Né? Foi uma parceria que deu muito certo, eu não posso dar as costas. Que foi muita parceria mesmo. Muita parceria. Então, tá correto, eles estão corretos. Eles estão certíssimos. E também acho que o Lula não deve abrir mão. Não vamos abrir. Óbvio, seria uma burrice. Claro. Seria uma burrice. Às vezes quem cerca o companheiro Felipe tem uma visão muito pequena do que é a real política, sabe? A real política é muito diferente daquele sonho que a gente está ali na rede social, assim. A real politique, ela nos coloca condições, assim, é o cenário, é o que está acontecendo. Então, assim, quem cerca ele precisa entender que a gente precisa usar a energia para potencializá-lo e não para retaliar quem não esteve ou quem não está. Se a gente for gastar energia para retaliar quem não esteve ou quem não está, a gente vai faltar energia para fazer a campanha dele. Então, eu recebo cobrança nas redes sociais, por exemplo, com relação a pré-candidaturas do PT, que não estão na candidatura do Felipe. Eu digo assim, calma, vamos ter calma, vamos tentar construir isso. Eu não posso, vamos pedir expulsão. Isso não existe, não vai acontecer. Eu não posso dizer que vai acontecer porque não vai. Não é assim que funciona o PT, primeira coisa, e não é assim que funciona a política. Vamos ter que ter cautela, habilidade. Falei, Felipe, nós vamos ter que agora tentar aglutinar o máximo possível em torno de ti. Passou, a decisão está dada, então agora vamos tentar construir a aglutinação. Vamos conseguir aglutinar todo mundo? Impossível. Impossível. Mas nós temos que buscar. Eu acho. Eu até falei, eu não sei se tu assististe, Patrícia, mas eu fiz um comentário que agora eu fiz até sugestão aqui do Anderson, e tem dado certo, né? Tipo um quadro que eu chamo de cafezinho. Aí eu faço uns comentários sobre. Eu já vi alguns. E aí eu fiz um te elogiando pela tua postura quando tu entregaste teu cargo na secretaria. Que eu achei que foi muito. Qual a palavra? Foi muito. Não é digna a palavra, coerente. Foi muito coerente. Olha, Obrigada. Eu não posso fazer parte de um governo eu tendo um outro candidato que não faz parte. Exato. Eu não sabia se eu ia ser reconduzida à direção provisória do PT, né? Na verdade, o PT ele não tem tradição de ter comissão provisória. Nós gostamos mesmo de diretório. Nós fazemos a nossa eleição interna, né, e tudo mais. Eu quero um pouquinho de café, por favor. Eu, mal educado, não ofereço. Então, nós não temos tradição de ter comissão provisória, diferente dos partidos tradicionais. Eles gostam mesmo de comissão provisória, porque comissão provisória tu pode tirar e dar para quem tu quiser, a depender da conveniência. Um adoçante. A depender da conveniência, você vai tirar e vai dar o partido para quem você quiser. No PT não é assim, não. Inclusive, eu recebo um monte de gente no PT que chega lá e diz assim, me dá o PT do município tal. Eu digo, eu não posso, no PT não é assim. Para você ter o PT desse município, você vai ter que esperar a eleição, botar uma chapa, disputar o PT, e aí sim, você vai ter o PT. Então, eita, meu brinco caindo aqui.
Então, o PT, ele tem uma forma de organização diferente. Então, eu não sabia, Rogério, se eu seria reconduzida ainda, né? Eu assumi essa tarefa provisória, mas aí o presidente Adir me ligou e disse assim, Patrícia, eu quero te dizer que nós vamos prorrogar a comissão provisória, nós vamos prorrogar do jeito que está. Eu acho você um quadro do nosso partido, muito qualificado. Acho que você foi a melhor escolha que a direção nacional poderia ter feito. Acho que você está conduzindo bem o partido, não tem por que a gente mudar. Então, eu queria pedir para você me ajudar e continuar a dirigindo o partido. Meu Deus, aquilo ali me deixou tão feliz, tão honrada, tão... Eu falei, caramba, porque eu estava vivendo um momento interno muito difícil. Até abaixo-assinado foi feito com relação à comissão provisória. Então, eu estava vivendo um momento, assim, muito delicado internamente. Eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, presidente, muito obrigada. Eu vou conversar com o meu grupo e vou tomar a decisão, então, de sair do governo, porque é o coerente. E eu tenho uma concepção muito grande comigo, Rogério. O que fica é o partido. Quem dá a retaguarda política é o partido. Governos vão e vêm, a política é extremamente dinâmica, mas o partido é o que fica. E eu construo o PT há 18 anos, então eu fiz isso pensando na tarefa partidária, entendendo o PT como um instrumento mesmo de transformação social. Quando eu fui falar com o meu grupo sobre isso, eles deram super apoio. Inclusive, eu também tenho muito essa consciência de que ninguém é sozinho, né? Todo mundo precisa de um grupo. E eu recebo muito apoio do meu grupo, eu recebo muito apoio do Austin, eu recebo muito apoio da Criciele, eu recebo muito apoio do Francimar e das nossas lideranças do interior. Então, obrigada pelo teu comentário, até me mandaram na vez e falei, é isso, é coerência, tem que fazer a campanha do pré-candidato, né? Sim. Agora, o governo sempre foi muito legal comigo, isso eu preciso sempre dizer, assim, nunca houve retaliação, nunca houve um tratamento ruim, nunca, Sim. eu saí porque eu quis, porque eu pedi. Eu sei. É por isso que eu fiz o registro. É. A Lígia me disse, Rogério, aconteceu isso, disse é mesmo. Porque, Patrícia, não é muito fácil a gente abrir mão Renda, né? de renda. Sim, Porque todo mundo sim. tem conta para Todo mundo pagar, tem conta para ter filho para criar, no meu filho para caso. criar colégio. Então, É. assim, muitas vezes, assim, às vezes eu tenho uma crítica A, B e tal, postura. Eu disse, gente, você tem que entender a realidade da pessoa. As pessoas têm família, a pessoa tem que comer, a pessoa tem que criar o filho. Uhum. Então, assim, é muito fácil quando a gente está numa situação, quem tem uma situação financeira consolidada, Uhum. é rico, apontar o dedo para os outros. Tu tem que ver a realidade de cada um, né? E Agora, eu acho até fazer uma sinalização aqui. Na época que nós tomamos essa decisão, eu conversei com o Felipe, conversei com a Elisiane, e a Elisiane muito educadamente e gentilmente me ofereceu uma assessoria no mandato dela. Eu agradeci muito, mas eu falei, Elisiane, eu acho que eu tenho que me organizar no partido, enquanto dirigente partidária, para eu realmente ocupar a tarefa, né? E aí é isso que nós estamos fazendo. Nós conseguimos aprovar na comissão provisória por unanimidade um salário de presidente, e eu vou ficar então nessa tarefa como presidente mesmo. ótimo, ótimo. A Elisiane, até um dia, aí depois eu trouxe, ela veio aqui, né? Porque eu sou meio ciumento, Patrícia. Por quê? Porque eu chamei a Elisiane. Vamos lá, vamos conversar. E ela meio. Porque eu não sei porquê, tem um pessoal que fica com medo de ver aqui. Não, já é porque olha, se tem alguém que não. Eu faço pergunta de forma educada. Uhum. E também não é meu costume, Patrícia, ficar insistindo em algumas coisas para Claro. deixar a pessoa desconfortável. Quem vai analisar e julgar a resposta é quem está assistindo. Se ela foi convincente, se não foi, eu não vou ficar instigando a pessoa. Até porque assim, a maioria E quem é da política sabe sair pela tangente também, né? sabe. E aí a Elisiane veio e veio no outro podcast, antes do meu. Patrícia, que me deu uma. Ah, tu é rancoroso, né? Sou ciumento. Eu disse, rapaz, pô, a Lisane disse que não veio no meu, foi no de fulano, um cara muito bacana também, um ótimo jornalista. Uhum. Mas eu sou ciumento, né? E aí eu fiz um comentário. E eu já aprendi o seguinte, quando tu estiver bebendo, larga celular. Só dá problema. Verdade. Só dá problema. E eu estava lá no Mercado das Tulhas,
almoçar, tava tomando uma cerveja. Quando eu olhei aquilo ali, Ela, do tanto, outro podcast. tanto que acabou a mesa, né? Porque a outra pessoa foi defender ela e eu, rapaz, vamos embora então. E eu fui, e eu fiz, e eu fui mal educado na hora. Já tinha tomado uma cerveja, a palavra que eu usei no outro dia, quando eu acordei, que eu li, eu disse, poxa, eu fui grosseiro. Eu poderia ter dito isso, De outra forma. mas não com essas palavras. Uhum. Aí eu fiz um vídeo, pedi desculpa, ela veio aqui, a gente conversou e foi bem legal o programa. Mas eu tô lembrando disso, desse meu lado ciumento, né? Com a Elisiane. E eu, assim... Ela é uma querida comigo, Elisiane, assim, me respeita muito como presidente. Eu acho que há uma identidade por ser mulheres, né? E ela é muito querida, muito querida. Ela é muito... As pessoas gostam muito dela. Ela é muito humana. E eu vejo não sei se ela por ser jornalista, mas ela é difícil. A maioria deles, todo mundo gosta dela, da Elisiane. E aí depois foi até a Lígia que trouxe, né? E que combinou, né, que trouxe ela. Aí depois a Elisiane disse, fez um elogio que tinha sido muito gentil e tal. Aí a Lígia perguntou, Lígia, você não foram deputados juntos? Ela disse, fomos, mas e tu não conhecia ele? Eu digo, Lígia, eu acho que é pelo seguinte, quando eu era deputado, e hoje eu não seria igual se eu voltasse hoje. Eu era mais combativo, então eu era líder de governo. Então, assim, a gente tinha uns embates meio fortes. E eu, assim, quando eu entro numa briga, pescoço para baixo é Seria caneca. mais moderado hoje? Hã? Tu seria mais moderado? Mais moderado. Algumas vezes eu não repetiria o tom que eu fiz. Olha, eu não repetiria o tom, que continuou minha amiga até hoje, da Andréa Morar, filha do Ricardo, porque a gente era amigo de muito tempo. E muitas vezes, principalmente para essa mulher, uma pessoa me falou uma vez e era verdade. Não só por ser mulher, mas eu achei que muitas vezes passei do ponto da agressividade. Com o próprio Eduardo, porque eu era líder do governo e ele líder do blocão. Depois ele passou por oposição por uma questão lá, uma disputa com o Otelino. Saiu, foi para oposição. Então os embates eram fortes até de terem encerrar sessão. E eu não teria mais essa postura, não. Nesse tom, não. De discussão. Eu acho que a gente vai criando maturidade, né, Rogério? Eu também era muito mais agressiva no debate político e nos grupos do PT e aquela coisa. Depois eu fui percebendo que não precisa fazer política assim. Não precisa. Até porque a gente se expõe muito fazendo isso. Exatamente. Então a gente vai criando maturidade política, né? Graças a Deus. Hoje em dia eu também percebo que eu dei uma moderada assim no discurso. Tu não me falava de ti, mas não, na conversa tu não Falaram parece assim, não. Falaram que tu era generalzona, gerentona. Eu acho que é porque mulher tem que ser, né? Pra se pôr, pra se autoafirmar. Mas eu sou um doce, que é isso? Mas, bebê, em outro contexto, né? Era em reuniões de partido, de posicionamento de partido, que tu era firme. Eu sou briguenta. Eu confesso, sou briguenta. Eu digo, gente, não parece. Hoje mesmo, te conhecendo agora pessoalmente, que não parece mesmo. Um dia que tiver, eu vou lá para observar. Tô no partido. O meu esposo é exatamente o oposto de mim. Ele é muito calmo, assim. E acho que é por isso que dá certo, né? Aí eu ontem mandei para ele um vídeo que dizia assim: um homem respondendo, o que te move? Ele disse, uma esposa agoniada. Uma esposa agoniada que me move. Aí eu mandei para ele disse, exatamente isso. Patrícia, tu nunca tiveste... tu já disputaste algum cargo? Ainda não. Eu fui 7 anos assessora parlamentar, que me deu uma escola muito grande também. Aí depois eu fui para o governo, eu fui subsecretária na CETRES por um tempo. E depois eu fui para a SEDUC. O Felipe que me levou na época, ele estava secretário de Educação. E fiquei lá até recentemente na política de educação do campo. Eu sou formada em serviço social. Eu sou assistente social de formação. Eu tenho mestrado em ciência política e nunca disputei cargo eletivo. Isso é um barato do PT, né? Porque geralmente os partidos têm donos e geralmente esses donos são mandatários. É um senador, é um deputado federal. Eu sou só a Patrícia, filha do seu Raimundo da Dona Nazaré, trabalhadores rurais aposentados, mas eu sou presidenta estadual do maior partido de esquerda da América Latina. Isso mostra a diferença do PT enquanto organização, né?
nunca disputei cargo eletivo, não sou uma cacique política, não vim de uma família de tradição política e sou presidente, escolhida 2 vezes pela direção nacional. Então, olha como o PT é diferente, olha como o PT é um barato assim, na organização. Isso mostra também que nós ainda estamos muito ligados aos nossos princípios fundantes, de ser um partido feito do povo. Então, eu nunca disputei. Tem vontade? Eu já tive muita vontade quando eu era mais jovenzinha. Hoje em Mas tu não é dia, jovem, Patrícia. hoje em dia eu olho assim para a política e não sei se eu gostaria, porque virou um mercado, né? Umas relações muito venais. Eu não sei se eu sei fazer política assim e nem tenho dinheiro para isso. Então, não sei. Mas se for para fazer tarefa, eu farei. Se o partido disser você tem que ser candidato, eu serei. É interessante você falar isso, porque eu tenho falado muito. Inclusive, uma deputada, uma vez eu estava aqui, até me desconcentrou. Porque eu estava aqui, eu sempre desligo o telefone, né? Uhum. O sinal, para não ter mensagem, essas coisas. Uhum. Mas nesse dia eu tinha esquecido, chegou a mensagem, eu estava entrevistando. Aí falei, deputada, tudo bem? Eu estou gravando e tal. Aí ela, que é uma pessoa um pouco agressiva, veio me questionar quando eu disse que a maioria dos mandatos aqui no Maranhão são comprados. E, infelizmente são mesmo, São. Patrícia. Isso é verdade. Aí ela falou e eu disse, deputada, a senhora é pior ainda. Você falou na cara dela? Falei. Meu Deus. Primeiro, você compra os seus votos. Você tem uma estrutura gigantesca no governo. Porque eu falei de dinheiro e falei de estrutura de máquina pública. Você tem Uhum. os dois. Uhum. E você ainda tem um outro segmento que você explora, Captei a vossa que mensagem. O que que você, é? que você explora bastante, né? Bastante. Explora bastante esse segmento, a fé das pessoas. Aí depois disso eu bloqueei. Uhum. Depois, outro dia eu até fiz um vídeo elogiando a postura dela ter pedido desculpa. Uhum. Foi a deputada Mical. Sim. Você sabe que eu entrevistei a deputada Mical quando eu fui fazer a dissertação de mestrado? Abri um parênteses aqui para contar essa história. A minha dissertação de mestrado falava sobre a pouca participação de mulheres na política do Maranhão, no Legislativo maranhense. E eu fiz essa pesquisa lá em 2021, lá em 2021. Então estava na legislatura passada, que era uma legislatura com muitas mulheres. Tinha 10, se eu não me engano, na época que eu fiz essa pesquisa. Só que as mulheres não representavam de fato uma renovação, porque elas eram esposas de político, filhas, irmãs. E aí, realmente, o viés de entrada, a porta de entrada das mulheres na política são principalmente 2. Ou ela ser de família de tradição política, é esposa de alguém, é filha de Sim. alguém, ou ela vir de uma militância política. Esses 2 são os principais vieses de entrada. Esse segundo, a militância política, é muito raro aqui no Maranhão. Raríssimo. Nós tivemos o exemplo da Helena Hiuli, pelo PT. Sim. Nós Doutora Helena. tivemos a Thelma Pinheiro, que veio da militância das igrejas também. A Thelma Pinheiro não era de família de tradição Eu ia te política. perguntar isso, porque ontem me falaram que tu falaste dela, né? Na tua tese. Falei. E ela veio da militância das igrejas. A Thelma não veio de família de tradição política. E a Mical também tem uma grande parte de militância, né, da igreja evangélica, que ela explora muito, mas ela também realmente tem muita estrutura de mandato e faz essa política Mas inicialmente tradicional. ela não era Não era, ela ela veio veio. da Apesar de que os militância. irmãos dela também, a família dela já era político no interior. Aí eu fui fazer uma pesquisa, uma pergunta para ela. Eu falei assim: a senhora acha que a senhora ocupa esse espaço hoje por quê? Assim, esse espaço de poder e decisão. Ela disse: porque Deus quis. Eu acho, inclusive, que o feminismo é uma doutrinação para as mulheres, e eu acho que há um discurso de vitimista, a gente não sofre nenhum tipo de preconceito na política e tudo. E eu fiquei um pouco assim, eu falei, caramba, há uma diferença de visão de mundo muito grande, porque, na minha visão, direitos não são concessões, direitos não caem do céu, nem é uma vontade natural do Estado, nem é bondade de Deus. Direitos são conquistas, né? Frutos de muita luta. E se não fosse a luta das mulheres, a gente não teria direito ao voto que está sendo questionado hoje pela extrema-direita, inclusive. A extrema-direita está questionando o voto feminino. Olha onde é que a gente chegou. Se você não sabe votar, né? Por quê? Porque a gente vota de forma mais progressista. É exatamente por isso. Porque a gente vota de forma mais progressista. Os ciclos eleitorais têm demonstrado isso, que as mulheres votam pensando mais em proteção social, em educação, em saúde, enquanto os homens, nos últimos ciclos eleitorais, principalmente os mais jovens, têm feito suas escolhas de forma muito mais conservadora.
Então, a Mical, ela tem esse viés, de fato, muito conservador, muito à direita, e me deu, assim, um susto. Olha, e pior não é isso, é que quando eu fui fazer, assim, já deu para notar que eu não nutro grande simpatia por ela. Mas ela foi pedir desculpa da questão da CMTT. Uhum. Aí eu fiz um vídeo, dizendo que eu tinha. Achei que foi nobre dela ela ter. Sim, Não importa a motivação, sim. importa que ela pediu desculpa. Patrícia, levei muita pancada. As pessoas não diferenciam, né? Não, levei muita pancada. É assim, como se eu estivesse defendendo ela, Uhum, a postura, o uhum, comportamento dela. Não é um fato, para mim, assim, não tenho simpatia por ela, mas era minha opinião. Eu achei que uhum, devia fazer. uhum. Mas ela realmente ela é difícil. Tem que separar as coisas. Por exemplo, eu sou de uma cidade onde há uma oligarquia dominada pelos Jorge de Mello há anos, que é Lago da Pedra. A Maura Jorge, quando eu falo que ela é uma grande líder, não é porque eu vote nela ou admire ela, mas ela é sim uma grande líder. Ela é uma cacique política da É, região, herdou todo o arsenal político do pai, do seu Valdir. Então, às vezes, as pessoas não separam. sim, Às vezes, a pessoa ali, ela tem um papel político de relevância que ninguém pode negar, independente de você concordar ou não, não com o fazer exatamente. político dela, né? É. Patrícia, para a gente concluir nossa conversa. PT, vai com Felipe. Felipe Camarão, nosso pré-candidato, Elisiane Gama, nossa pré-candidata a senadora. Tu não vê mais, dificilmente tu acha possível uma Eu não composição. posso dizer nunca, né? Não Sim. posso dizer nunca, na política eu não tenho nunca, mas eu acredito que o caminho será de fato a candidatura própria. PT vai pedir voto para o Everton Possivelmente sim, é essa sinalização que o presidente nacional tem passado pra gente. e vocês vão seguir essa Vamos seguir, sinalização. vamos seguir. São dois aliados do presidente Lula, o Everton e a Elisiane. Senado é muito importante para a estratégia do PT, é a segunda prioridade, a primeira é o Lula, a segunda é o Senado. Então, com certeza, nós vamos seguir. Sim. E Patrícia, tu hoje está bem mais próximo e assumiu a campanha do Felipe, Assumir o papel partidário, sim, né? sim. E obviamente tu vais opinar na questão da campanha, né? Espero. Eu espero também. Eu espero também, né, que tu Sim. opines, mas, porque eu acho que o fundamental para o Felipe é conseguir levar para o eleitor essa identidade dele, Linkar ele com linkar o ele Lula. com o Lula. Sim. E eu fiz, a gente, segunda-feira vai ter uma pesquisa. E eu, quando defendia que se eu fosse candidato, eu queria o PT comigo, tem uma questão aqui no Maranhão que, se você for ler a pesquisa, te direciona para você querer ter o apoio do Lula. 51% dos eleitores ganham até 2 salários mínimos. Que quando você fizer um cruzamento, esse eleitor, a maioria É lulista. é lulista. Sim. Então, tu não ter o Lula, é mais ou menos tu abrir mão de metade do eleitorado, de influenciar em metade do eleitorado. Uhum. Né? E a outra, que eu vi agora, o Lula tem 70%, o outro tem 30% no segundo turno, Uhum. 30 e pouco, mas a identidade, quando você faz a pergunta, com que grupo você se identifica? Uhum. O Lula tem 55%, Uhum. o segundo tem 18%. Então, assim, eu acho que eu, se fosse candidato, não é que eu lutaria para ter o PT e ter o Lula comigo. Eu acho que sim, eu acho que o Felipe vem enfrentando dificuldades, porque a dinâmica dessa eleição foi Sim. primeiro a eleição começou muito cedo, depois dessas brigas constantes dentro do grupo retardaram, favoreceram o Eduardo, Sim. e, e agora eu acho que o desafio maior, porque quando ele entrou, já estava mais ou menos polarizado. Então é um desafio tu É um crescer desafio. nesse cenário. É um Eu acho desafio. que talvez, com essa definição do Bride, isso favoreça. Acho que favorece. Acho que a polarização vai ser uma arma importante para a candidatura do PT. Sim.
Nós Porque precisamos polarizar, como eu disse, os projetos de país divergentes e o projeto de Estado divergente nós vamos apresentar. Por isso que nós precisamos pensar muito em estratégias de comunicação. Nós precisamos comunicar com a população maranhense. Esse aqui é o candidato do Lula, esse aqui é o candidato do PT. Então, nós precisamos linkar, como tu disses, de fato, as duas imagens. Esse vai ser o nosso maior desafio. Acho que está cedo ainda para a gente medir o tamanho do Felipe. Tende a crescer, sim. A população ainda não está ainda na campanha como nós que estamos na bolha da não. política está. E eu acredito que nós podemos ter um espaço aí sim para avançar. Eu acho que foi bom o Brad ter tomado essa decisão no sentido de que cada um está com seu time agora, as coisas estão às claras. Então vamos lá, esse aqui é o time do Lula, esse aqui é o time do Bolsonaro. Nós vamos precisar polarizar e vai ser uma arma pra gente. Patrícia, queria te agradecer. Foi um prazer te Foi um conhecer. prazer, eu adorei. Assim, aqui está sempre aberto, Puxa, as obrigada. portas. Foi muito bom te conhecer. E eu tinha falado, a primeira vez que eu te olhei foi com a Carla, lá na Mirante. Sim. Aí eu até brinquei com o Lígia, digo, Lígia, todo mundo do PT fala bem, é? Tem alguma, né? Porque se tu fosse falar, assim, em geral, tu vê a Criciele também Desenvolta, né? demais. Então, assim, Obrigada. e eu digo, eu acho que deve ter um curso lá, né? Porque todo O curso é a é a vivência, a vivência, militância. da militância. Foi o que a Lídia me falou, inclusive. A gente estava brincando e me falou. Em geral, é realmente assim. A grande maioria dos petistas raiz, como se diz, que vem mesmo do partido, da formação, tem uma história no partido, tem essa fluidez. Com certeza. Eu falo que eu não sei até quando que eu vou ser presidente. Mas eu falo que do PT eu vou ser a vida toda. Então eu não tenho dúvida de que esse aqui é o meu partido e que foi esse partido que me deu muita formação e visão de mundo. Patrícia, só uma curiosidade. Tu disputaste a presidência? Não, eu apoiei o Francimar. Sim. Nós ganhamos com ele. Infelizmente a judicialização não deixou ele ser empossado. Tá. Mas não disputei. Numa próxima, tu disputaria? Meu candidato por hora é o Francimar. Não sei se vai mudar. Não sei se vai mudar, mas ele já falava sobre transição. Ele falava sempre sobre isso. Ele disse, olha, é a última campanha que eu disputo. Ele dizia sempre isso pra mim. É a última campanha que eu disputo. Nós temos que te potencializar. Tu tem que ser a sucessão. Ele sempre falou isso comigo. Eu acho que a escolha foi bem acertada. Eu concordo com o presidente Adinho. Obrigada. Patrícia, muito obrigado. Foi um prazer te ter aqui e você é sempre bem-vinda. Vamos tomar esse café também nos bastidores. Vamos, pra gente conversando. Vamos sim. Obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui. Foi maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Pessoal, encerrando aqui mais um Café Quente, hoje com a Patrícia Carlo, presidente do Diretório Estadual do PT, que trouxe para a gente aqui o cenário de como o PT vai se comportar na campanha, as diretrizes do partido. E eu desejo sorte, sucesso e muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Rogério. Me chame mais vezes. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.